Olá, pessoal. Nessa apresentação, a gente vai ver algo sobre a exploração, sobre os insetos, e vamos ver também as razões para nos opormos a essa exploração. Então, esse é o título: a exploração sobre insetos e por que devemos nos opor a ela. Bom, primeiro de tudo, né? Será que os insetos são sencientes? Tem uma quantidade crescente de evidências sobre senciência em insetos. E eu listei aqui alguns exemplos. Primeiro, né? O comportamento dos insetos ele é flexível, ou seja, ele apresenta tomadas de decisão em contextos de mudanças de circunstâncias. Apresenta também comportamento adaptativo, generalização cognitiva e também aprendizagem, integrando aí diferentes tipos de informação. Então, isso sugere que não é um mero reflexo o comportamento deles. Porque se a gente quer buscar por evidências comportamentais de ciência, o importante não é ver como um animal se comporta nessa ou naquela situação, mas como ele se comporta no geral, né? E os insetos passam muito bem nesse teste geral de apresentar um comportamento flexível, né, em resposta às mudanças de circunstância. Mas uma evidência muito forte fisiológica, né, é que eles possuem sistemas nervosos centralizados com cérebros distintos. Né? Então, os insetos possuem cérebro. Né? E, até onde se sabe, né, a função do cérebro é processar as informações que chegam até o organismo por meio do sistema nervoso e criar ali as condições para a manifestação da consciência. Dentre as regiões dos cérebros dos insetos está o protocérebro, que inclui os chamados corpos de cogumelo. E esses corpos de cogumelo contêm entre 100 mil e 1 milhão de neurônios. Então, parece que tem aí neurônios suficientes para a gente, pelo menos, pensar que ali tem ciência. E nos cérebros dos insetos foram registrados potenciais de campo locais, né, atividade elétrica, com uma resposta entre 20 Hz e 30 Hz, ou seja, tem atividade elétrica nos cérebros, os cérebros deles estão funcionando. Bom, além disso, o conectoma de alguns insetos, o que é o conectoma? É o mapa das conexões neurais, ou seja, né, como que os neurônios estão entrelaçados, conectados e formando uma rede. O conectoma de alguns insetos é comparável às redes de trato de fibra encontradas em primatas e apresenta a chamada organização de pequeno mundo, que é a alta conectividade entre regiões vizinhas, combinadas com conexões de atalho para as regiões mais distantes. Ou seja, não apenas ali tem, né, milhares ou milhões de neurônios, mas eles estão altamente conectados, né, formando redes conectados de maneira muito similar a como estão os primatas. E os corpos de cogumelo dos insetos recebem e integram informações multissensoriais distintas, né, vindas aí dos vários órgãos dos sentidos que eles têm. Isso permite que eles aprendam com as experiências anteriores, lembrem-se dessas experiências e integrem as informações, sendo, portanto, ali um centro especializado para processar informações espaciais e para organizar o movimento, né, incluindo aí o movimento ao longo do tempo, por conta da memória e da projeção de si próprio no futuro. Bom, as referências em relação a todas essas evidências estão aí na descrição do vídeo, tem um texto, né, e no texto está lá nas referências bibliográficas todos esses estudos, que não é um ou outro estudo, né, são muitos estudos, dezenas, talvez centenas de estudos demonstrando isso tudo aí. Bom, agora vamos, então, temos fortes razões para pensar que insetos, sim, são sencientes. É claro que insetos é uma categoria muito vasta, né, com animais muito diferentes entre si, né? Então, pode ser que nem todos os insetos passem naquele teste, mas sim que a vasta maioria passa, pelo menos os que são explorados pelos humanos. Isso é o que é importante para o que a gente está discutindo, né? Mas mesmo os que temos incerteza sobre se passam ou não naqueles testes, temos aí razões para, no mínimo, dar o benefício da dúvida, né? Bom, vamos lá. Exploração sobre insetos. O uso de insetos tem crescido vastamente nos últimos anos. Além da exploração de cochonilhas para a produção de corante carmim, né, que
tem aí vários produtos no supermercado, e da exploração de bichos da seda para a produção de seda, de abelhas para a produção de mel e outros produtos, os insetos vêm sendo cada vez mais utilizados diretamente para consumo humano, muitas vezes disfarçados como farinhas ou hambúrgueres, e também para a fabricação de ração para os outros animais que os humanos também exploram. Então, a seguir a gente vai ver alguns dados sobre mortes anuais de insetos na exploração. Isso como a gente vai ver, um problema muito importante para questões de ética animal, muito grave e que tem sido altamente negligenciado. E o problema central é esse, né? Como se esses animais são muito, muito pequenos, é preciso matar e causar sofrimento a uma quantidade gigantescamente maior deles para produzir o equivalente em proteína animal. Então, aqui tá alguns dados de mortes anuais de insetos na exploração, seja lá se for exploração para consumo ou para outra finalidade. Novamente, essas estatísticas e esses estudos estão listados no texto, né, nas referências do texto que está aqui na descrição do vídeo. Bom, então, cochonilhas mortas na produção do corante carmim, entre 4,6 e 21 trilhões de indivíduos mortos ao ano. Depois, insetos mortos diretamente para consumo, entre 2 e 3,2 trilhões. Bichos da seda mortos para a produção de seda, entre 420 bilhões e 1 trilhão. E, em relação a abelhas mortas, não tem dados sobre a quantidade de abelhas mortas para a produção de mel anualmente, mas tem esse dado que a população de abelhas, em um dado momento, criadas para a fabricação de mel, que é entre 1,4 e 4,8 trilhões de indivíduos em um dado momento. Bom, isso tudo já mostra, né, que esses animais, né, os insetos, a quantidade deles que é morta anualmente já sobrepassa em muito, por exemplo, mamíferos, né, aves, peixes e por aí vai. Né? Talvez só seja menor do que a de crustáceos decápodes mortos para consumo, né? Camarões, siris, lagostas, que está aí. Só os camarões já é 25 trilhões, no mínimo. Bom, mas é uma quantidade gigantesca de indivíduos que sofrem e são mortos. Então, como que os insetos são prejudicados quando são explorados? Além de morrerem, né? Que a morte por si só já é um dano porque impede o indivíduo de continuar, né, existindo e desfrutando daqueles estados que lhes seriam positivos. Mas, além disso, tem a questão do sofrimento. O uso de insetos eleva a níveis gigantescos a quantidade de animais mortos. Por exemplo, né, como eu falei, como o tamanho desses animais é muito menor, é necessária uma quantidade vastamente maior de indivíduos para produzir o equivalente em termos de carne ou de outro produto. Além disso, provavelmente eles sofrem muito durante todo o processo. Como a gente viu, temos boas razões para pensar que eles são sencientes, né? E uma das razões pelas quais eles sofrem muito durante o processo é que o espaço destinado aos insetos nas fazendas é ainda menor do que aquele dado aos outros animais em proporção ao seu tamanho. Então, por exemplo, as galinhas poedeiras normalmente são confinadas várias numa mesma gaiola e elas, por isso, passam a vida inteira sem poder se mover. O espaço dado aos insetos, proporcionalmente ao tamanho deles, é ainda menor. Muito provavelmente, eles também vivem, né, ali sem poder se mover a vida inteira, amontoados, né, aos montes. E antes de retirá-los do confinamento, a prática comum é deixar eles sem comida de 12 a 24 horas e reduzir a concentração de oxigênio. E, em seguida, eles são mantidos vivos e resfriados em temperaturas próximas de 0 graus Celsius. Tá? E os métodos típicos de matá-los são congelamento, imersão em água com temperatura superior a 80 graus Celsius, tá? Em fornos micro-ondas ou em fornos de túnel infravermelho ou por trituração. Essas são mortes, né, se eles são sencientes. Para a gente imaginar o quão ruim é morrer por esses procedimentos, basta a gente imaginar a gente passando por esses procedimentos. O fato desses animais talvez não terem o grau de complexidade cognitiva que tem os humanos, não faz com que o sofrimento deles seja menos intenso. E, além disso, como vimos, eles perdem a vida, que é a única que eles têm. Bom, então agora vamos falar de razões para nos opormos à exploração sobre insetos. Né? Um parêntese aqui, né? Um fato curioso é que, muitas vezes, os defensores dos animais listam razões para se opor à exploração animal que não tem a ver com o mal feito aos animais. Muitas vezes
é dito o seguinte, ó, seja vegano porque isso é melhor para a sua saúde, seja vegano porque isso é melhor para o meio ambiente, e por aí vai. Tá? Bom, um ponto é, a exploração sobre os insetos vem sido defendida justamente por ser como uma alternativa saudável e ecologicamente sustentável. Mas a gente vai ver que isso não torna a exploração sobre insetos menos injusta do que as outras formas de exploração animal. Muito pelo contrário, né? O erro, né, dos ativistas da causa animal é achar que o problema com a exploração animal se dá não pelo mal feito às vítimas, mas por conta de risco para a saúde dos consumidores ou o impacto ambiental. Nada disso são razões para a gente se opor à exploração animal. A razão central é o prejuízo para as vítimas. O prejuízo para as vítimas já é suficiente para a gente reconhecer que essa prática é injusta. Se as vítimas fossem humanas, ninguém diria que o erro está num possível impacto ambiental, ou não ser sustentável, ou no risco para a saúde dos consumidores. Não. A razão para a gente se opor a isso tudo é o mal feito às vítimas. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, a primeira razão evidente para a gente se opor à exploração sobre insetos é o fato de ela causar sofrimento e morte a uma quantidade gigantesca de seres sencientes. É por isso que essa questão é muito importante. Não é por nenhuma outra razão. E, além disso, a exploração sobre insetos é injusta pelas mesmas razões pelas quais a exploração sobre qualquer outro ser senciente é injusta. Primeiro, né, como toda prática onde tem exploradores e explorados, ela viola o princípio da igual consideração por ser tendenciosa na atribuição do peso do bem de cada indivíduo. Alguns indivíduos vão se dar bem e outros vão se dar mal, né? E os que vão se dar bem explorando os outros. Tá? Bom, segundo, como toda prática especista, ela determina quem vão ser os beneficiados e quem vão ser os prejudicados com base na espécie a qual alguém pertence. E isso, né, não tem como justificar, porque a espécie, assim como a raça e o gênero, é também uma propriedade moralmente irrelevante. Por que ela é uma propriedade moralmente irrelevante? Porque, além de ser um resultado da loteria natural, e, portanto, ela não resulta nem de mérito nem de demérito, é simplesmente sorteado, ela não determina se alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado. E também não determina a magnitude dos prejuízos e benefícios. É por isso, né, que o especismo é injustificável. Terceiro, a exploração sobre insetos, assim como qualquer outra forma de exploração animal, jamais seria aprovada se nós não soubéssemos se nós nasceríamos como humanos ou se nós nasceríamos como insetos. Isso mostra, então, que quem defende essa prática só o faz porque sabe que não vai ser vítima dela. Se é assim, então, a exploração sobre insetos, assim como a exploração animal em geral, não passa no teste da imparcialidade. E o teste da imparcialidade é o principal teste para ver se uma prática é justa ou injusta. Então, isso mostra que a exploração sobre insetos, assim como a exploração animal em geral, é injusta por todas essas razões. Não passa no teste da imparcialidade, viola o princípio da igual consideração, baseado numa característica moralmente irrelevante, porque é baseado numa característica que é resultado da loteria natural e não resulta de mérito ou demérito. É baseada em ter exploradores e explorados, né, com base em um fator que não determina a magnitude dos danos e benefícios. Enfim, todos os possíveis fatores que poderiam violar a justiça estão presentes nessa prática e nas práticas de exploração animal em geral. Bom, agora vamos responder algumas objeções comuns ao que foi proposto aqui. Por vezes é dito que não tem nada de errado com a exploração sobre insetos, com base na alegação de que eles são pouco capazes de sofrer. Será que os insetos são pouco capazes de sofrer? Então, por vezes, a exploração sobre insetos ela é defendida com base na alegação de que animais que possuem cérebros menos complexos são pouco capazes de sofrer. Tem pelo menos duas maneiras de se responder a essa objeção. A primeira é apontar que, mesmo que os insetos fossem, não quer dizer que eles são, mesmo que eles fossem pouco capazes de sofrer, eles ainda seriam gravemente prejudicados com a sua exploração, uma vez que eles ainda sofreriam menos, mas sofreriam, e perderiam a vida. O fato de eles serem prejudicados com a morte é independente do sofrimento. Então, mesmo que eles fossem pouco capazes de sofrer, isso parece insuficiente para justificar a sua exploração. E a segunda maneira de questionar essa alegação
é negar que uma menor complexidade cerebral implique em um indivíduo ser pouco capaz de sofrer. E a gente vai ver mais sobre isso agora. A capacidade de experimentar sofrimento e prazer é um traço que prevaleceu na história evolutiva, provavelmente porque ela está diretamente conectada à motivação para o comportamento. Isto é, os seres sencientes evitam os estímulos que os fazem sofrer e buscam os estímulos que lhes dão prazer. E esse comportamento, evitar um estímulo e buscar outro, por aumentar as chances de que eles sobrevivam, aumenta também as chances de que eles se reproduzam e passem esse traço adiante. É por isso, muito provavelmente, que a senciência prevaleceu ao longo da história evolutiva e de que ela não desapareceu. Tá? O ponto é, quanto maiores as capacidades cognitivas, maior a diversidade de motivações para o comportamento e aprendizado de um ser. É por isso que é muito difícil a gente investigar qual foi a real motivação de um humano para fazer ou deixar de fazer certa coisa, principalmente se é um humano adulto. Tá? Então, é possível que seres com maiores capacidades cognitivas consigam sobreviver e passar os seus genes adiante, mesmo se eles não tiverem experiências de sofrimento e prazer muito intensas. Por exemplo, um humano adulto normal poderia sobreviver por conta da alta capacidade cognitiva dele, mesmo talvez se ele não fosse tão capaz de sofrer. Agora, por outro lado, quanto menores forem as capacidades cognitivas de um animal, mais a sua motivação para agir dessa ou daquela maneira vai estar ligada unicamente à intensidade da dor e do prazer. Isso significa o quê? Que em relação aos animais com menores capacidades cognitivas, é bastante possível que eles sofram de maneira ainda mais intensa. Por quê? Porque se não fosse dessa maneira, muito provavelmente essas espécies não teriam tido sucesso em passar os seus genes adiante e não mais existiriam. O Richard Ryder, que foi um psicólogo criador do termo especismo, né? Ele tem vários livros sobre ciência e cognição animal também, mas muito mais sobre ciência e consciência animal. Tem vários livros sobre ética animal também, mas ele enfatiza esse ponto num livro lá de 2002, que está listado nas referências também. Tá? Vocês podem ver na página 64. Ele fala o seguinte, de animais, por exemplo, como insetos. Ele diz o seguinte, suas experiências podem ser mais simples do que as nossas, mas será que são menos intensas? Talvez a dor primitiva que uma lagarta sente ao ser esmagada seja maior do que os nossos sofrimentos mais sofisticados. Então, temos aí uma razão para pensar que a complexidade cognitiva talvez seja inversamente proporcional à intensidade do sofrimento. Ou seja, pode ser que os insetos sofram de maneira ainda mais intensa. Isso não é demonstrado, não é provado, mas temos uma razão inicial para pensar que sim, por conta da lógica evolutiva. Bom, outra objeção diz o seguinte, mas os insetos, pode ser que eles quase não sejam prejudicados com a morte. Então, vamos investigar essa questão. Serão os insetos pouco prejudicados com a morte? Por vezes é defendido que quanto mais cognitivamente sofisticadas as experiências, mais valiosas elas são. E que, por isso, alguém é prejudicado em maior grau se não puder experimentá-las. Tá? Por exemplo, alguém diz que os humanos são mais prejudicados com a morte porque a morte priva-os de desfrutar de prazeres intelectuais, por aí vai. Bom, então, alguém poderia querer apelar a essa visão para afirmar que nada de muito ruim é feito aos insetos se eles forem mortos, pois então eles não seriam capazes dos prazeres intelectuais que os humanos são. Só que esse argumento não funciona por uma razão muito simples. Porque o que teria que ser mostrado para manter que os seres com menores capacidades cognitivas são pouco prejudicados com a morte não é que prazeres intelectuais são mais valiosos, e sim que prazeres intelectuais quase não têm valor. Você mostrar que uma coisa tem mais valor do que outra não é mostrar que outra coisa não tem valor. Mas, quando a gente pensa em todos os prazeres não intelectuais que nós desfrutamos, estar perto de quem gostamos, passear, comer, fazer sexo, nadar, ouvir música, qualquer tipo de prazer, ele pode ser não intelectual, parece que dificilmente esse seria o caso. Nós valorizamos muito essas coisas. Então, pode ser muito bem que os outros animais valorizem em alto grau essas coisas. E que, então, a morte os privaria de algo que teria muito valor para eles. Agora, por vezes, a exploração de insetos
é defendida alegando que eles deveriam contar menos, que o bem deles deveria ter um peso menor. Será que se eles tivessem um peso menor, isso justificaria explorá-los? Vamos, então, analisar essa questão. E se os insetos contassem menos? Então, suponhamos, para efeito de argumentação, que cada inseto deveria contar menos do que outros seres sencientes em nossas decisões. Quais seriam as implicações práticas disso? Alguém poderia pensar que uma implicação é que estaria justificada a exploração sobre insetos, mas não tem essa implicação. Por quê? Bom, uma coisa é conseguir fundamentar que certos indivíduos devem contar menos. Outra coisa bastante diferente é conseguir fundamentar que estamos justificados a explorar e matar os indivíduos que deveriam contar menos. Isso é um passo adicional, não se segue automaticamente da primeira prova. Então, teria que ser endereçado um argumento adicional que fundamentasse essa segunda conclusão, porque ela não se segue necessariamente da primeira. Então, mesmo que fosse demonstrado que insetos deveriam contar menos, isso seria insuficiente para justificar explorá-los. E eu não estou dizendo que eles devem contar menos. Estou só querendo dizer que, mesmo se isso tivesse sido demonstrado, seria insuficiente para justificar explorá-los. E outra questão. Também alguém poderia pensar que, se os insetos contassem menos, então que estamos justificados a dar pouca importância a tentar mudar essa situação da qual eles padecem. Mas, novamente, não tem essa implicação. Muito pelo contrário. Por quê? Por conta da quantidade de vítimas. A quantidade deles que sofre e é morta é tão gigantesca que nós ainda deveríamos priorizar protegê-los, mesmo se eles contassem menos. Priorizar. Não é dar uma importânciazinha um pouco maior. Não, priorizar. Por quê? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que cada humano contasse 1000 vezes mais do que cada inseto. Olha, isso é conceder bastante ao argumento. Os humanos não contariam o dobro, nem o triplo, nem 10 vezes mais, nem 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Vamos assumir isso para efeito de argumentação. Então, isso significaria o quê na prática? Que para a gente investir em ajudar insetos, a mesma quantia de recursos que a gente deveria investir em ajudar humanos, teria que, nesse contexto, haver 1000 vezes mais insetos do que humanos em situações igualmente ruins. Só que no mundo real, a quantidade de insetos explorados é gigantescamente maior do que isso. Então, a balança ainda penderia para priorizar protegê-los, mesmo que cada um deles contasse muito menos. Então, finalizando, né? O que é importante concluir sobre essa questão? Se cada ser senciente importa, então a exploração sobre insetos é um dos problemas mais importantes, dada a vastíssima quantidade de vítimas. Né? Não estou dizendo aqui que é o problema mais importante de todos, como a gente viu, a exploração, né, sobre decápodes, né, talvez mate mais vítimas, né, faça mais vítimas. A situação dos animais na natureza em decorrência dos processos naturais em geral, né, somando aí vertebrados e invertebrados, talvez faça mais vítimas. Questões referentes ao futuro e longo prazo talvez façam mais vítimas. Mas a questão é, essa situação ainda é uma das que faz mais vítimas. Além disso, né, essa quantidade de vítimas é tão gigantesca que a conclusão, por darmos uma grande atenção a ela, ser uma das nossas prioridades, se manteria mesmo se houvesse justificativa para dar um peso menor ao bem de cada inseto. Só que eu não falei que tem essa justificativa. Assumimos isso, foi o efeito de argumentação, para mostrar que nem assim a exploração sobre insetos se justificaria e a negligência dessa questão se justificaria. Então, além disso, é importante observar que nada do que a gente viu mostra que há justificativa para se dar um peso menor ao bem dos insetos. Então, se é assim, se não tem essa justificativa, se o bem deles deveria contar tanto quanto o bem de qualquer outro ser senciente, a importância que devemos dar a esse problema é ainda maior. Então, essa é a conclusão principal de tudo que a gente viu aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.